Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos reunidos aqui para fazer o estudo da nossa santa doutrina. Pedimos a vocês que se concentrem e tenham pensamento positivo para passar tudo o que for necessário para que a gente possa receber todas as orientações necessárias para a nossa alegria e para a nossa felicidade. Porque nós estamos precisando a cada dia mais de que nosso Mestre Jesus esteja presente todos os dias da nossa vida. Então, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de ter contato com vocês e peço somente que vocês possam usufruir de tudo aquilo que a gente vai passar para vocês, porque com certeza a gente vai fazer da melhor forma possível. Essa nossa doutrina é linda e maravilhosa e nós temos que nos preocupar em sempre cada vez nos aprimorar, cada vez mais estudar para que a gente possa ser homens de bens, pessoas de bens, porque isso que nós todos estamos precisando, irmãos. Por isso eu peço a vocês que pensem sempre que o nosso irmão que está do nosso lado pode precisar de uma palavra amiga. E por isso mesmo a gente tem que estar preparado, e para isso somente fazendo o estudo da nossa doutrina. Bom, queridos irmãos, tenham todos vocês uma ótima boa tarde. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo uma leitura do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. O título é Perdão das Ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudeis sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida a ofensa, pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais especinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Nesse instante, queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de bondade, Pai de amor, Cristo, nosso irmão maior, e Virgem Santíssima, neste momento, meu Pai, te pedimos a santa luz para todos nós que estamos nesse momento fazendo mais um estudo da nossa doutrina. Fazei, Senhor, que tudo aquilo que for colocado agora e que tudo isso nós sabemos bem do plano espiritual, seja para o nosso bem, seja para a nossa evolução, e que a gente possa se sentir feliz e contente de ser uma pessoa cristã, de ser uma pessoa que está procurando sempre se aperfeiçoar e de quem está sempre procurando dar a mão para seu irmão amigo,
para praticar o amor ao próximo. Por isso mesmo, meu Pai, te peço, ilumina o lar de todas as pessoas que estão ouvindo agora neste momento, mas também de todos aqueles nossos irmãozinhos que muitas das vezes se encontram vagando no espaço sideral, que todos eles possam ser convidados, meu Pai, para que a gente possa estudar juntos, dando-nos a mão uns aos outros, encarnados e encarnados, pelo bem nosso e de toda a humanidade. Queridos irmãos, o assunto que a gente vai enfocar na tarde de hoje é do arrependimento à reparação. Isso eu tirei esse material do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, do item 13 a 18, e do Livro dos Espíritos, questões 997 a 1002. O perdão. O que nós poderíamos falar a respeito do perdão? Muito frequentemente, interpretamos o perdão como sendo simples ato de virtude e generosidade, em auxílio do ofensor, que passaria a contar com a absoluta magnanimidade da vítima. Meus irmãos, esse simples ato de virtude e generosidade, ele tem que ser praticado de uma forma tal que a gente realmente possa se sentir seguro de que está fazendo e executando essa atitude tão digna que é o perdão. E não somente para fazer com que o ofensor se sinta, às vezes, colocado em segundo grau. A gente sempre tem que ser humilde e sempre se colocar por baixo, porque nós somos, muitas das vezes, os errados. Mas, às vezes, a gente não reconhece isso. E porque justamente a gente precisa reconhecer esse nosso erro, nós temos que saber que esse ato tem que ser um ato simples e generoso, nada forçado, nada que a gente precise fazer e depois dizer, eu fiz, eu dei o perdão para a pessoa. Muitos, frequentemente, eles fazem isso apenas para satisfazer o seu ego e dizer, eu perdoei. Mas não é assim, meus irmãos. Nós temos que aprender a perdoar com humildade e também com generosidade. É preciso perceber, porém, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, porque muitas das vezes as pessoas nos provocam para a gente errar, a gente vai exonerar o mal de qualquer compromisso para conosco. Nós acharmos que porque a gente está perdoando e porque alguém nos cutucou, alguém nos perturbou, a gente só está fazendo para ter um compromisso com a gente e dizer assim, deixa para lá, eu estou perdoando, então ele tem que se sentir perdoado. Não é assim, meus irmãos. Porque ao mesmo tempo que nos desenvencilhamos de todos os laços que nós temos de apressar-nos a ele, nós achamos que a gente não pode chegar a um ponto final, quando sempre a gente tem que ter um início e um final. É necessário, meus irmãos, que a gente tenha dentro de nós uma tranquilidade no nosso dia a dia, que esse perdão que a gente vai fazer, ele vai trazer para nós uma paz. E quanto de nós precisamos hoje em dia dessa paz, dessa tranquilidade, ante qualquer ofensa, e sempre perdoar. Aí vocês vão dizer, mas muitas das vezes as pessoas ofendem de uma forma muito bruta, muito assim, ferrenha, e faz com que a gente não se sinta bem. É para a gente ser testado e ver o que realmente nós somos e para quem nós viemos a esse planeta. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, quantas das vezes o nosso irmão Cristo maior, quantas das vezes ele sofreu uma série de provocações e uma série de questionamentos para ver se ele errava ou ficava zangado. E, no entanto, ele mansamente levava à frente e ainda perdoava, mesmo às vezes sem ele ter essa necessidade. Então, por isso que Jesus disse a Pedro que não se deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E muitas das vezes as pessoas, meus irmãos, falam, mas eu já perdoei mais de 70 vezes 7. Essa é uma forma alegórica de falar, meus irmãos.
Essa é uma forma para a gente entender que a gente tem que perdoar tantas vezes quanto seja necessário. Porque a gente tem que entender que nós também, algum dia, iremos ser perdoados. E todos nós gostaríamos de ser perdoados para a gente ficar em paz, conforme a gente colocou. Agora, há duas maneiras de a gente perdoar. Tá? Duas maneiras. Uma maneira grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, sem pensar em que só vou perdoar, mas ter aquele pensamento que eu estou só fazendo para agradar a pessoa e até às vezes para eu me agradar. Não, meus irmãos, é um grande e nobre e generosa pensamento oculto que evita a gente evitar com delicadeza, com magnitude, com mansidão, ferir o amor próprio das outras pessoas. Que muitas das vezes, eu te perdoo porque você isso, porque o outro, mas eu te perdoo. A gente está ferindo a pessoa, além de não perdoar, a gente está ferindo a pessoa. E isso vai fazer com que o nosso adversário se sinta suscetível. E ele pense, será que eu fiz o bem? Será que eu fiz o mal? Será que realmente eu fui perdoado? Entende? Então, isso é importante para nós, irmãos, para que a gente saiba que essa forma tem que ser uma coisa nobre e verdadeira. Não é para justificar para a sociedade ou para justificar para nós mesmos. É para justificar no plano espiritual. Porque Deus sabe o que a gente está fazendo e Deus sabe o que a gente tem que perdoar. A outra maneira que a gente tem de fazer o perdão é aquela em que o ofendido, aquele que é ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso do perdão que irrita em vez de acalmar. Meus irmãos, quando a gente julga e humilha nosso irmão, a gente está sendo prepotente, a gente está deixando de ser cristão e nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter o suficiente capacidade de discernir que a gente, para perdoar, não precisa exigir de que o outro se humilhe. Não. Porque muitas das vezes a gente acha que não tem que perdoar. E quando vai mais na frente, a gente chega à conclusão que estava errado. Então, nós não podemos fazer dessa forma, meus irmãos. O perdão, nessas circunstâncias, é impossível. Quando acontece dessa forma, em que a gente humilha as pessoas, é impossível que exista uma reconciliação sincera, de parte a parte. Porque a gente não perdoando honestamente, a gente vai se perguntar, será que realmente eu perdoei? E do outro lado, será que eu fui perdoado? Aí vai ficar aquela interrogação na nossa vida. E aí a gente costuma dizer, imagina se por qualquer motivo, um dos dois irmãos, aquele que perdoou e aquele que foi perdoado, for voltar para o plano espiritual, e lá em cima ele ver que não fez aquilo que deveria ter feito, que fez de uma forma caridosa, de uma forma celestial, o perdão para o nosso irmão. Agora, aonde que nós temos, a maioria das vezes, esse problema do perdão em teste? É na família. É na família onde a gente, nas quatro paredes do nosso lar, no convívio familiar, somos constantemente chamados a perdoar. Porque estamos muitas das vezes diante de antigos desafetos de outras reencarnações. O que significa, muitas das vezes a gente está lidando com irmãos nossos, filho, irmão, esposa ou coisa parecida, e a gente acha que eles, por serem filho, irmão, eles já deveriam respeitar ou fazer, mas não. Esse nosso irmão que está encarnado, que tem um espírito dentro dele, às vezes numa outra encarnação, justamente ele pode não ter sido perdoado, ou pode ter não perdoado o outro, entende? Então, a gente acha que isso não pode acontecer, é de família, só com os outros que eu posso avaliar se eu vou perdoar ou não. Não, é no lar que a gente tem que começar a fazer isso. Porque quem se apresenta hoje sobre a forma de cônjuge, filho ou familiar próximo, são espíritos que no passado, muitas das vezes, até quando eles desencarnaram, eles voltaram e viram que realmente não tinha sido perdoado. Então, quando eles voltam no teu lar,
Eles vão dizer, não, você não me perdonou na outra encarnação, então agora eu vou fazer por onde a tua vida seja o mais difícil possível. Então começamos, meus irmãos, na família. E quando a gente tem uma família onde existe o entendimento, onde existe a reconciliação, todos nós podemos ter certeza que a gente vai sempre ficar semeando o espírito da luz, espírito da bondade, o espírito do entendimento. Agora, quando a gente não faz isso, aí fatalmente vai começar a haver um monte de problemas dentro do nosso dia a dia. E Deus perdoa. O perdão não é, portanto, uma graça concedida por Deus. Há necessidade do arrependimento com a consequente rogativa do perdão. Veja bem, vocês não podem ficar esperando de que Deus vai perdoar. Porque qual é o sinal que vocês têm de que Deus perdoa vocês? Vocês não podem fazer isso. O arrependimento tem que sair de vocês e pedir ao plano espiritual para que ele ajude a vocês a perdoar. Não é ele que vai dizer, eu te perdoo. Somos nós. Mas para isso a gente tem que pedir para o plano espiritual para a gente rebaixar um pouco esse nosso orgulho, rebaixar nossa ira, rebaixar nossa raiva e a gente ter a rogativa de perdão como uma prece, como uma oração. O arrependimento é a confissão íntima da violação das leis morais, revelando-se não só pela insatisfação com o ato praticado, mas pelo empenho de repará-lo, e não mais incidir no mesmo cometimento. O arrependimento pode ser dado a qualquer momento, a qualquer hora, mas sempre tem que ter alguém que dê o primeiro passo. E isso é necessário para a nossa regeneração. Porque se a gente começar a se aprimorar, a se regenerar, por si só, se a gente não der o primeiro passo, não vai ser suficiente. A gente deve dar tantos passos quanto seja necessário para que a gente possa evoluir e possa, na nossa regeneração que nós estamos fazendo nesse mundo, nos corrigir cada vez mais. É preciso acrescentar a ele a expiação, quando a gente faz o arrependimento, a expiação e a reparação. Expiar e reparar. Então, nós vamos ver o que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo ensina que o efeito do arrependimento é o de desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar e na qual possa expiar suas faltas. Por que a gente colocar isso de expiar? Isso aqui é necessário e o Espiritismo nos diz. Porque quando a gente está aqui na face da terra, a gente quer expiar suas faltas, mas muitas das vezes a gente não consegue. Então, se a gente não consegue nessa encarnação, a gente tem que pedir para Deus para que na próxima reencarnação a gente possa expiar nossas faltas, possa expiar os nossos erros. A expiação se cumpre sempre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito enfrenta, e que na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, porque passa inerentes ao seu estado de inferioridade. A expiação sempre vai acontecer na nossa existência corporal. Tá? Então, nós temos que fazer por onde nós, nessa expiação, nessa encarnação, nos perdoemos. Nunca deixemos para amanhã o perdão, que muitas das vezes a gente deixa para o amanhã, mas às vezes não tem oportunidade de dar esse perdão. Ou às vezes não tem oportunidade também nem de receber o perdão, quando da outra parte a gente fica achando que o outro tinha que fazer a sua parte. Agora, quanto à reparação. A reparação, após a expiação dos erros passados, vem finalmente a reparação, que consiste em fazer o bem àquele que nos fez o mal. O que significa? A gente, quando perdoar uma pessoa, a gente não tem que dizer assim, eu te perdoei e não quero mais saber de você. Pelo contrário, a gente tem que dizer para ele, eu te perdoo e porque eu quero que você seja uma pessoa de bem e eu quero ser seu amigo, eu quero ser o seu irmão. A gente tem que reparar para a gente fazer isso, não é só a gente perdoar. Muitas vezes a pessoa chega e diz, já perdoei, não preciso mais. Precisa porque algum dia você pode precisar do teu irmão que foi ofendido,
Você pode precisar dele para você evoluir. Você pode precisar dele para fazer algum tipo de atividade na terra. Se você não soube perdoar, como é que você vai dar a ele essa oportunidade e como é que você vai se dar a si mesmo a possibilidade dos dois viverem em paz, né? Vai ficar com a consciência tranquila. Então, é necessário que vocês pensem muito bem nisso, na reparação, tá? Quem não repara seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas a quem houver prejudicado e em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mais mal lhe tenha feito. Há uma necessidade que todos nós, nossos irmãos, reparemos nosso erro. E quando a gente fala reparemos nosso erro, a gente diz, por que eu errei, onde que eu errei e quando que eu preciso corrigir esse erro. Então, para fazer essa reparação, nós temos que nos preparar e dizer, eu não sou o dono da verdade. Eu sou aquela pessoa que tem que ter um pouco de humildade e saber que todos nós temos direito a errar. Então, por isso, meus irmãos, nós temos que a cada dia que passa dizer, será que eu sou uma pessoa de bem? Será que eu sou um homem de bem? Será que eu sou um verdadeiro irmão? Será que eu estou seguindo tudo o que as leis que o nosso Pai nos ensina com tanta bondade, com tanto amor, com tanta caridade? Será que eu estou fazendo realmente a minha parte? Porque muitas das vezes a fraqueza, o desânimo, muitas das vezes nos faz ter pensamentos negativos, faz com que a gente não possa pensar uma coisa que possa trazer o bem para nós e para o nosso irmão. Então, vamos fazer isso e pedir para Deus nos ajudar, nos dar força para a gente ir em frente. Após a expiação dos erros passados, né, vem finalmente a reparação. A reparação que consiste em fazer o bem àqueles que nos fizeram o mal. Né? Então, para isso, a gente tem que fazer a reparação. Trocando, em suma, por bons ou maus exemplos perpetrados, o espírito arrependido colhe desse esforço o seu próprio melhoramento e caminha a longos passos para a perfeição. Se a gente trocar coisas boas com nossos semelhantes, se a gente dar o exemplo de que a gente tem que perdoar os outros, com certeza, meus irmãos, a gente vai estar fazendo por onde as criaturas possam evoluir juntas e não somente um. E para isso a gente tem que ter uma coisa que todos nós temos que praticar todo dia. Pedir a todo instante para nosso Pai, para que Ele sempre esteja presente nas nossas dificuldades. Para que Ele sempre esteja presente para nos auxiliar em tudo aquilo que muitas das vezes nós não temos coragem de fazer, ou não temos oportunidade de fazer. Isso, meus irmãos, faz parte, porque todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos precisando de que cada dia mais nós temos que ser pessoas de bens. Mas se a gente não fizer isso com calma e com tranquilidade, se a gente não ser paciente, não ter humildade, não vai conseguir nada disso, meus irmãos. E por que perdoar faz bem? Muitas das vezes as pessoas dizem, não, mas eu não sei se eu vou perdoar, tal, eu acho que não vai interferir em nada. Olha só, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês verem como é que é importante perdoar. Perdoar faz bem porque quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco, ao mesmo tempo em que nos desenvencilhamos de todos os laços suscetíveis de apressar-nos a eles. Meus irmãos, quando a gente consegue desculpar o outro, nós vamos eliminar em volta de nós todas aquelas coisas negativas,
todas aquelas coisas que não nos fazem bem, que nos levam somente para lugares em que a gente não entende por que acontece isso. Nós temos que fazer por onde que a gente, sempre dentro do nosso ser, exista uma pessoa de bem, exista um pensamento bom, um pensamento positivo. Porque através desse pensamento positivo, através dessa irradiação, nós vamos conseguir com que a gente possa perdoar. Agora, se a gente entrar dentro de um ambiente onde a gente vai já entrar com pensamento negativo, já pensando que não vai dar certo, que não vou conseguir fazer isso, que não vou conseguir fazer o outro, essas vibrações negativas, meus irmãos, para o espírito nosso, são muito ruins. E pior ainda, quando essas vibrações negativas são emanadas para os nossos irmãos que estão em volta. É muito bom quando a gente escuta falar, eu gosto de conversar com essa pessoa aqui ou acolá, porque é uma pessoa de bem. Mas é muito triste quando a gente chega e diz assim, eu não quero chegar perto dessa pessoa, essa pessoa é muito negativa. Se essa pessoa é muito negativa, está na hora de também a gente colaborar com ela. Mas essa pessoa negativa também tem que fazer o possível para modificar essa sua forma de ser, modificar esse pensamento. Uma mágoa, quando é retida dentro do nosso espírito, vai corroer as nossas forças físicas e envenena a alma. Quando a gente tem uma mágoa dentro de nós, meus irmãos, a gente vai estar o tempo todo, aquela coisa do nosso fígado, do nosso estômago, aquela coisa toda negativa. E aí a gente vai começar a arrumar doenças que muitas das vezes não são doenças físicas, são doenças do espírito. E essas doenças do espírito, elas são muito mais fortes, meus irmãos. Então, não podemos guardar mágoa das pessoas. Não podemos guardar mágoa. Vocês veem que quando o nosso irmão maior Cristo foi crucificado, ele com toda a força espiritual que ele tinha, ele não precisava perdoar ninguém. E, no entanto, ele lá crucificado, ele falando com os dois que estavam do lado dele, ele ficou perdoando e dizendo assim, você estará no meu reino, quando o outro pediu perdão tal, para receber-se no reino. Por que nós, simples mortais, não podemos aprender um pouquinho desse exemplo que o nosso irmão maior fez conosco? Pois é necessário para a nossa paz que a gente, frente a qualquer ofensa que a gente receber, a gente sempre perdoar. Aí a gente fala, não, mas eu recebi um tapa do lado esquerdo, eu não vou dar o lado direito. Dê o lado direito, dê o lado esquerdo, do lado direito, tantas vezes quanto necessário. Que muitas das vezes, através do nosso exemplo, nós estamos mostrando que realmente nós somos espíritos que estamos com vontade de evoluir. Não é a gente dizer, eu sou um espírito de luz. Não. Nós somos espíritos que estamos com vontade de evoluir. E essa não é nossa evolução, tem que a cada dia que passa, tem que ser melhor. Que quanto mais o espírito perdoar, quanto mais o espírito praticar a caridade, quanto mais o espírito praticar o entendimento, mais o nosso espírito vai ficar puro. E quando a gente tem o espírito, vocês podem ter certeza, até as doenças físicas, elas vão ser afastadas. Por isso que a gente tem que pensar positivo, sempre positivo, meus irmãos. E qual é a maneira correta de perdoar aos que nos prejudicam? Qual é a maneira correta de perdoar aqueles que nos prejudicam? Há duas maneiras bem diferentes. Então, a gente já falou, a primeira é uma maneira muito nobre e a segunda é quando a gente tem que aguardar de que Deus nos ajude. Não. Não é assim não, meus irmãos. Deus nos orienta para a gente fazer o que é certo. Tá? Porque Deus perdoa. Mas, se vocês olharem na oração dominical, que a gente deveria praticar todo dia, no Pai Nosso, vocês veem que ele disse, perdoai-nos o tempo todo, aqueles não tenham ofendido. Então, veja bem, a gente está perdoando pessoas que muitas das vezes eles nem sabem que eles nos ofenderam, mas a gente está praticando esse ato de amor com essa oração. O Pai Nosso nos ensina isso, a palavra o perdão.
Ocorre que o perdão concedido pelo Pai não é exatamente o que o homem tradicional tem imaginado, que muitas das vezes a gente achando que vai fazer a leitura do Evangelho, ou que vai fazer o Pai Nosso, a gente achando que vai falar o Pai Nosso, vai recitar o Pai Nosso, já é suficiente. Não. A gente tem que saber que esse é o caminho que Deus está nos mostrando. Ele está nos dizendo, perdoai a quem te ofende, perdoai aquele que te ofende, tantas vezes quando seja necessário. Deus perdoa o devedor concedendo-lhe prazo ilimitado, meios e possibilidade de resgatar seu erro. Não é, portanto, uma graça concedida pelo Criador. E como definir o arrependimento e o remorso, que a gente está falando aqui? O arrependimento é a confissão, tá? O arrependimento é a confissão íntima da violação das leis morais, revelando-se não só pela insatisfação com o ato praticado, mas pelo empenho de repará-lo, e não mais incidir no mesmo cometimento. Isso significa, meus irmãos, que o nosso arrependimento, a gente está reconhecendo que a gente violou as leis morais e que a gente está insatisfeito por ter feito isso, por esse ato que a gente praticou e que a gente precisa reparar. E para a gente reparar e não incidir mais nisso. E justamente muitas das vezes as pessoas acabam incidindo nisso, acabam fazendo cada vez mais, né? E aí diz, eu não vou te perdoar porque você já falou isso, você fala toda hora perdão, perdão, perdão. Não é assim. Essa palavra perdão, ela tem que ser levada muito a sério. Porque quando a gente pedir perdão, a gente tem que fazer por onde não mais voltar a praticar isso. Porque a gente está ofendendo as leis morais. Então, para isso, a gente tem que vigiar dentro de nós, para que a gente possa saber que todos nós somos espíritos em evolução. O remorso, quando a gente tem o remorso, pode levar o indivíduo ao arrependimento, mas não significa a mesma coisa. O arrependido pode ficar arrependido, mas o remorso, às vezes, ele está dando uma segunda avaliação para você mesmo. Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Será que eu tenho que fazer aquilo? Não. A gente tem que se arrepender de verdade. O efeito do arrependimento, quando acontece, e principalmente numa nova reencarnação, vai fazer com que a gente se purifique e vai fazer com que a gente não precise expiar faltas. Que bom a gente saber disso, que quando a gente se arrepende, a gente vai se purificar. E se a gente tinha que expiar, se tinha que pagar alguma coisa, mas se a gente se arrependeu de verdade, a gente não vai ter que precisar expiar as faltas. E quantos de nós não gostaríamos de viver em paz, não gostaríamos de viver numa situação tal que a gente possa dizer, puxa vida, é tão simples, mas é tão bacana a gente perdoar, que a gente deveria fazer por onde? Praticar toda hora, não somente com aquelas pessoas que a gente não conhece, como também com aquelas pessoas que a gente não conhece. Porque a gente acha que a gente só tem que perdoar quem a gente está vendo. Mas muitas das vezes tem pessoas que estão fazendo as coisas erradas e que a gente não conhece. Então a gente tem que pedir por essas pessoas, perdoar elas e fazer com que elas possam reconhecer o seu erro. Essa vibração que a gente vai ter, se várias pessoas tiverem esse mesmo tipo de vibração, vai fazer que essas pessoas que estão errando, elas possam receber o auxílio espiritual e possam evoluir. Né? E quando a gente fala isso, é principalmente quando a gente costuma falar mal e dizer, fulano fez isso, tal e tal, não está errado, não pode fazer isso. E será que do nosso lado eles também não pensam a mesma coisa de nós? Então, por isso, meus irmãos, vamos nos preocupar em sempre ter um arrependimento e nunca ter o remorso de que a gente não perdoou do jeito que deveria perdoar. Existe diferença entre expiação e reparação? Se a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito enfrenta, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais, porque passa inerentes ao seu estado de inferioridade.
E a reparação consiste em fazer o bem àqueles que se fez o mal. Aí eu tenho uma frase para vocês, eu vou ler aqui, que eu achei muito interessante. É uma frase de Ivan Lins, né, que vocês conhecem, e diz assim: o arrependimento é a reparação dos erros, só enobrecem os que de tais virtudes são capazes. O arrependimento é a reparação dos erros e só enobrecem os que de tais virtudes são capazes. Quer dizer, quando a gente tem a virtude de perdoar, a gente está se colocando como sendo uma pessoa capaz, como sendo uma pessoa que realmente merece viver no meio dos seus semelhantes. Agora, quando a gente fica nesse remorso, a gente fica com essa raiva, fica com essa mágoa, a gente não está apenas prejudicando o nosso semelhante. Nós também estamos prejudicando o nosso próprio espírito. Que muitas das vezes nosso espírito precisa passar por todas essas coisas para ele saber que ele tem que evoluir. E muitas das vezes nós, ficamos procurando histórias por aqui ou por lá para não deixar o nosso espírito evoluir ou os outros espíritos evoluírem. Por isso, meus irmãos, vamos nos cobrar no dia a dia. Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou auxiliando o meu ser? Eu estou auxiliando os meus semelhantes? Eu estou auxiliando a minha comunidade? Eu estou auxiliando todos aqueles que precisam de uma pessoa que pratique o bem? É difícil a gente praticar o bem, mas a gente está na Terra, nesse planeta, para a gente aprender a ser bons. Porque isso um dia vai ser para nosso benefício. Então vamos pensar, meus irmãos, que todos os erros que muitas das vezes a gente comete são necessários para a gente evoluir. Mas também não vamos continuar errando e não vamos permitir também com que outras pessoas errem quando eles estão indo pelo mau caminho. E para elas nós vamos dar a nossa mão amiga, vamos levar para eles nosso coração, para que eles possam se sentir felizes de que eles não estão sozinhos. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando agora esse nosso bate-papo e a gente vai fazer a prece final. Amado mestre Jesus, querido Pai, sabemos que nós todos precisamos evoluir, querido Pai, mas sabemos que todos nós ainda temos muitas fraquezas no nosso coração e no nosso sentimento. Por isso, meu Pai, acalma nosso ser, faz com que a gente possa ser mais paciente, mais tranquilo, mais sossegado, e que a gente justamente praticando esse tipo de atitudes, nós possamos aceitar melhor o que muitas das vezes nosso irmão fala, às vezes sem querer, não querendo nos agredir. Vamos aprender a entender que também ele é um espírito de luz, é um espírito que está querendo evoluir. Por isso, meu Pai, te pedimos que sempre você esteja do nosso lado, sempre nos iluminando com a tua santa luz, com teus santos conselhos. E para que dessa forma, querido Pai, nós possamos ser os teus filhos amados, que numa reencarnação ou em quantas reencarnações sejam necessárias, a gente possa mostrar o exemplo para todos os nossos semelhantes de que quando a gente quer, a gente pode. Por isso, meu Pai, te agradecemos por mais um dia na tua santa paz e te pedimos para que você proteja todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento nos hospitais, no mundo inteiro por conta dessa pandemia. Fazei, Senhor, que essa pandemia ela diminua o mais rápido possível. E levai a paz para todos os nossos irmãos que estão procurando uma paz, uma tranquilidade. Graças a Deus.